bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos ao quinto episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. No programa de hoje vamos partir do desafio que Dino Santiago lançou nos 50 anos do Expresso sobre o hino nacional. Para o cantor, as referências bélicas deviam ser retiradas da letra. Não mais cantar às armas e contra os canhões, isto porque, afirmou, a nova emancipação deve ser espiritual e baseada no amor. A abrir a conversa, gostava de sublinhar 2 pontos. O primeiro é que a letra de um hino deve refletir o que une um país e não o que o divide, de forma a que a generalidade dos cidadãos nele se revejam. No entanto, tal não pode cair na armadilha da ambição utópica da procura de unanimidade, nem num politicamente correto tão barroco e inócuo que torna o hino insípido e irrelevante. O segundo ponto é que um hino nacional é um símbolo. Parafraseando La Palisse, um símbolo é algo simbólico, algo que não é para ser interpretado em sentido literal. Para além de simbólico, o hino, a sua música e letra devem ser contextualizados. Veja-se o exemplo da letra do hino alemão, que começa do seguinte modo: Alemanha acima de tudo no mundo. À primeira vista, esta entrada parece uma arenga glorificadora sobranceira, que remete para o tenebroso tempo nazi. Acontece que não o é. A letra do hino, chamada de início Canção dos Alemães, foi composta em 1840 por, passo o meu alemão macarrónico, August Heinrich Hoffmann von Wallersleben, um republicano e adepto da unificação alemã, que então ainda estava longe, a quase cerca de 30 anos de distância. A ideia de uma Alemanha acima de tudo defende que esta devia estar acima dos diferentes Estados que integravam o povo alemão, ou seja, exaltava a unificação. O hino alemão, já agora a música foi composta em 1797 por Joseph Haydn, foi adotada em 1922. Poucos anos antes, a quando do fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha corrido o risco de nova desagregação, pelo que, no entender dos governantes da República de Weimar, o regime que sucedeu ao Segundo Reich, a letra da Canção dos Alemães justificava-se por ter uma leitura agregadora. A maior parte dos hinos que conheço são datados. A Marselhesa, por exemplo, escrita em 1792, na época da Revolução Francesa, foi composta como uma marcha de motivação do exército do Reno, e cantada sobretudo pelas unidades de Marselha, exército que partiu a combater o imperador da Áustria, a quem a França revolucionária tinha declarado guerra. O hino holandês, por outro lado, o mais antigo conhecido no Ocidente, data de 1570 e foi composto em honra de Guilherme de Orange, líder dos protestantes dos Países Baixos, que procuravam tornar-se independentes da Espanha de Filipe II. Com estes exemplos por base, a pergunta que coloco neste início de conversa é, pois, se um hino deve ser encarado como um símbolo, logo, como algo datado e que não deve ser interpretado à letra, ou, pelo contrário, como um elemento que deve ser atualizado e, assim, acompanhar o evoluir dos tempos. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Passava agora a bola ao Henrique. O que te parece? Pois, a mim parece-me que deve ser um símbolo. E, na verdade, é um símbolo. Porque nós não podemos levar à letra aquilo que diz o hino. É evidente que há certas coisas que a gente pode discutir se são aceitáveis. No caso do hino português, ele foi feito contra, digamos, o ultimato inglês sobre o mapa cor-de-rosa, portanto estamos a falar do final do século XIX, e era feito contra os ingleses. E onde diz canhões, era bretões. Contra os bretões, marchar. Depois achou-se aquilo demasiado politicamente incorreto, nomeadamente quando veio cá o Eduardo VII, e a gente precisou de mais um empréstimo inglês, porque os empréstimos foram sempre o problema português. E tirámos bretões e pusemos canhões, que mesmo assim pareceu menos mal. Suavizou, ou pelo menos não era pessoalizado. Exatamente, quer dizer, universalizou aquilo contra o qual a gente devia marchar. E isso, de facto, é uma coisa, a gente agora pode dizer que é pouco pacífico, e é,
Mas, por exemplo, a Marselhesa, que, como tu disseste, começou por ser o canto do Exército do Reno, que chamava-se assim, o canto de motivação do Exército do Reno, composto, aliás, por um quase ilustre desconhecido, Roger de Lides. Tem frases como: ouvis nos campos rugir esses ferozes soldados, que eram os austríacos, que vêm até vossos braços degolar os vossos filhos e as vossas mulheres. E esta é uma parte. E a última parte ainda é pior. Quando diz marchons e tal, marchemos, marchai, que apenas um sangue impuro inunde os nossos campos, ou aqueles sulcos que se fazem com o arado, que apenas um sangue impuro, em francês, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Epá, isso é muito pior do que contra os canhões. Agora, os hinos, no geral... Só sobre o hino da Marselhesa é interessante, porque é um hino cantado para um exército, e para um exército que enquadrava uma situação nova. Porque até aí os exércitos eram exércitos reais, eram Exato. Exércitos reis profissionais. E temos pela primeira vez com a Revolução Francesa a noção de a nação em armas. Exatamente. E a nação em armas é muito engraçado, porque isto foi até pedido, penso eu, pelo que eu preparei para este nosso programa, pelo presidente da Câmara de Estrasburgo, que pede a este ilustre desconhecido que lhe componha um hino para motivar os exércitos do Reno, deste exército nacional que ia combater contra o exército imperial austríaco. Exatamente. Portanto, isto é datado, mas é datado, e depois esta Marselhesa foi interrompida, curiosamente, por Napoleão. Foi, pelo hino imperial. Pelo hino imperial. Viva o Império, passou a ser o hino de França. E antes, já agora, sabes qual era o hino de França? Antes da Marselhesa. Devia ser um hino real, não é? Era Dieu sauve le roi, Deus salve o rei, que deu origem ao God Save the King. E isto é muito engraçado, porque os hinos de antes, aliás, isto é como a história, não é? De antes uma pessoa era súdita. A ideia de comunidade era a ideia de quantidade de gente que se declarava súdito de um monarca, de um rei. A partir daí depois passou a ser, digamos, pátria. Não é? O conceito composta por cidadãos. Composta por cidadãos. E isso começa na Revolução Americana, passa pela Revolução Francesa 13 anos depois, e na Primavera dos Povos, digamos, tu sabrás isso melhor que eu, em 1848, generaliza-se. E os hinos todos, bem ou mal, têm origem, os hinos atuais, têm origem nessa ideia de pátria e de povo. Oitocentista. É uma ideia muito... Aliás, as próprias estrofes têm muito daquela poesia e daquele sentido literário. Uma poesia. Oitocentista, exatamente. Há só um hino, que é o da Índia, que é feito por um prémio Nobel, que é o Rabindranath Tagore, o indiano, poeta, grande poeta, aliás, devo dizer, Rabindranath Tagore, que faz o hino. Quer dizer, que a Índia aproveita um dos versos dele para fazer um hino. Mas, por exemplo, o hino de Itália, repara bem, começa com a expressão Fratelli d'Italia, que é o nome hoje do partido da senhora Meloni. Sim, nós também temos um grupo cá que são os Heróis do Mar, não sim. é? Não, está bem, mas aqui é o partido. Aqui é o partido. Fratelli d'Italia. Mas depois, continuando, é Irmãos de Itália, portanto, a Itália acordou usando o elmo de Cipião. Cipião, como tu sabes, era Cipião o africano, aquele que tinha derrotado tudo. Envolta em sua cabeça, onde está a vitória? Coloque-se em reverência, pois escrava de Roma, Deus a criou. E, isso é uma coisa que hoje, com um italiano médio, sim, se mesmo dentro do Vaticano, dentro do Vaticano não cantaria, quer dizer, porque é uma coisa extraordinária. Quer dizer, o hino mais antigo que tu falaste, que se chama, curiosamente, Et Vigilemus, ou seja, Viva Guilherme, que é o tal Guilherme de Orange, tem uma tradução que é um bocado estranha, porque o hino diz assim: Vilhelmos de Nassau, sou eu de sangue alemão, leal à minha pátria, eu permanecerei até morrer, um príncipe de Orange. Eu sou livre e sem medo. O rei de Espanha sempre é um rei. E isto ainda se canta. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Se não fosse com caráter simbólico não faria sentido, não é? Se fosse interpretado não faz sentido nenhum. Eu, por acaso, estudei nos Estados Unidos e dentro da minha
quer dizer, no andar a que eu tinha direito lá no campus, no residência de estudantes, havia 2 espanhóis, uma holandesa e eu, e um belo dia descobrimos que todos nós tínhamos tido o mesmo rei numa fase da história, fase, que era o Filipe II. Exatamente, o que hoje não faz sentido nenhum, porque claro. Espanhóis, holandeses, por aí fora. E portanto, quer dizer, tudo isto tem de facto essa parte simbólica. E mais, os novos hinos, quer dizer, hinos já feitos no século XX, o hino de Moçambique, o hino da África do Sul, o hino de Angola, e de outros países africanos, hinos de países asiáticos, outros feitos em pleno século XIX, como os hinos latino-americanos. Sim, não é? O brasileiro. O brasileiro, que é um modelo de palavras esdrúxulas. De barroquismo literário. E palavras esdrúxulas, mesmo esdrúxulas, porque são acentuadas na penúltima sílaba, como fúlvida, vívida e coisas assim. Esses hinos todos vão buscar essa raiz simbólica e histórica do passado heróico daquele povo, como se um povo fosse mais heróico que o outro, ou tivesse uma característica. Mas estamos em que altura? Na altura em que nós achamos que há raças. E do nacionalismo. O século do nacionalismo século XIX é um século de nacionalismo. Havia a raça lusitana. Eu ainda estudei a falar da ilustre raça lusitana. Aliás, o Camões, que também é simbólico, se a gente levar os Lusíadas à letra, também ficamos um bocadinho atormentados, não é? E em relação ao nosso hino, há aqui um pormenor interessante, é que o hino depois também não é sequer... há uma comissão do hino já na altura do Estado Novo, para unificar, porque havia 1 ou 2 versões diferentes. Havia aliás, no nosso, 3 versões. ou 3 versões. Aliás, o nosso hino, a terceira estrofe não é cantada, porque depois às tantas já é tão rebuscada que seria mesmo impossível. A segunda não é. E mesmo a segunda não é, portanto é aquela... só a primeira que acaba as armas. Acabam todas assim. Mas é aquela que é dos nossos egrégios avós. No caso alemão, por exemplo, também havia aquela dúvida de a Alemanha acima de tudo, se após a Segunda Guerra Mundial deveria ser cantada ou não, exatamente pela conotação que poderia ter. E houve até, é interessante, tanto o chanceler Adenauer como depois Helmut Kohl referem-se a isso, que esta primeira, esta entrada do hino alemão devia ser de certa forma ignorada, exatamente por essa possível conotação por essas palavras, por estas palavras. Por uma palavra que hoje, quem não saiba alemão, pensa que é um táxi, que é Uber. Deutschland, Uber alles. Acima, não é? Por cima. E portanto, mas hoje, enfim, Uber já não tem aquele significado de algo que está em cima e esmaga, ou unifica, ou esmaga tudo. É mais significado de Uber Eats, Uber Táxi, Uber... Mas é interessante que depois da reunificação, essa primeira estrofe saiu. Houve ali uma adaptação. O que se pode pensar aqui em relação ao hino português, ainda à proposta de hino de Santiago, eu penso que a letra e a mim não me repugna. Acho que de facto podemos encarar as duas opções, e as duas opções são legítimas, ou as opiniões, obviamente, todas as opiniões são livres e são legítimas. Mas eu entendo quem possa achar que com o hino bélico não fará sentido em 2023. Sim. A mim, eu encaro como um símbolo, e portanto, e simbolicamente eu não o leio, eu leio como algo temporal. Pensas literalmente na letra quando estás a ouvir o hino ou quando estás a cantar? E penso que ninguém o fará, ou poucas pessoas o farão. E não acredito que por cantar o hino... a maior parte das pessoas não sabe o que é egrégios. Sim, eu acho que... Ainda há bocado estávamos a falar em off, que eu não sei se o próprio autor da letra saberia o que era, mas pelo visto saberia. Isso era o Henrique Lopes de Mendonça, que aliás é um poeta relativamente menor. Não a música, porque o Alfredo Keller, é boa. O Alfredo Keller é um bom compositor e fez uma música que eu acho que é empolgante e é dos hinos. E um hino deve ser empolgante, não é? Deve-nos empolgar e deve-nos dar... É por isso que a Marselhesa tem. Mas tu estás a levantar uma questão, que é se as palavras, a letra, digamos, pode ser mudada... Retocada ali em determinadas. Eu também não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Vamos ao hino de Espanha, que os atletas espanhóis, coitados, fartam-se de reclamar por toda a gente que canta o hino menos ele, porque o hino de Espanha não tem letra. Aliás, chama-se Marcha Real. Chama-se Marcha Real. Na verdade, ela só se chama Marcha Real agora porque se chamava de antes Marcha dos Granadeiros. Depois, quando foi adotado como hino, é que passou a Marcha Real, porque não podia ser Marcha dos Granadeiros. E houve uma comissão aqui há poucos anos, quer dizer, mais gente está a falar de história. Estamos a falar de história, há poucos em termos históricos. Há 30 anos, houve uma comissão para conseguir, sim senhora, fazer uma letra para o hino de Espanha.
concorreram vários poetas, quem quis, e havia uma comissão, e a comissão acabou por dizer que nenhuma delas servia. E se tu fores ver as propostas, eram todas Espanha, país de sol e vitória, país disto e daquilo e tal. Mas a letra mais conhecida da Marcha dos Granadeiros, ou Marcha Granadera, é La Virgen María. E cantava-se: La Virgen María es nuestra protetora, nuestra gran señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio e carne, guerra, guerra contra Lucifer. Ora bem, isto é uma coisa... isto é uma coisa que é pior que a outra que a gente disse de criada por Deus, que isto é absolutamente... Claro, Ora, e não pode ser interpretado em sentido literal, não é? Claro porque que não é mas, quer dizer, impossível. mas esta letra, claro, tinha que acabar, porque, aliás, ela nunca foi letra do hino, porque foi sempre uma letra que se cantava com a música, sim. Da Marcha Nunca foi Granadera, oficial. nunca foi oficial. A Espanha teve outro coisa que era o himno del riego, que Sim. foi naquele piscar liberal entre 1820 e 1823 da Revolução de Cádiz. O general Riego, sim. Exatamente. E depois, durante a República, 31-39, Sim. que era outro hino. Mas a seguir ao Franco, voltamos à Marcha Real, A Marcha Real. que já era a Marcha Real no tempo do Afonso XIII. não é? Sendo que o Afonso XIII também tentou dar uma letra ao hino de Espanha. E nunca se conseguiu. Porquê? Nunca houve unanimidade. É o que tu Em estás relação a à dizer. letra. Exatamente. É o que tu estás a dizer. Agora, em relação ao nosso, eu também não me repugnaria eventualmente que fosse retocado. Eu penso que ninguém se sentirá com instintos ou com ímpetos mais belicistas por estar a cantar às armas contra os canhões. Aliás, porque nós vemos o que nos grandes, sobretudo nos grandes acontecimentos desportivos, que é quando hoje em dia nós ouvimos mais o hino ser cantado, a generalidade das pessoas cantam com entusiasmo e com orgulho. Dos egrégios avós, nem do, E até usam a ideia das armas para motivar, no fundo, num jogo. É uma coisa metafórica, totalmente. Metafórica, completamente metafórica. E a literatura é isso, não é? E a poesia é isso, portanto não faz sentido que seja de outra forma. Como por exemplo, outro aspecto que eu me estava a lembrar. Porque símbolos, este tipo de símbolos, nós só temos o hino como temos a bandeira. A nossa bandeira também é claramente datada. A nossa bandeira... Além de ser feia. Eu também não gosto. Eu também acho esteticamente uma bandeira que não... Não parece um país europeu. Parece um país novo, de um país recente. Sim, não é uma bandeira bonita. Muito colorida. Aliás, a bandeira de Cabo Verde é muito mais bonita que a nossa. Eu tenho tanta pena. Sério, é um fundo azul com umas riscas e vermelhas e umas estrelas. Eu acho a bandeira de Cabo Verde lindíssima. Eu a nossa também não gosto, mas nunca passou pela cabeça mudá-la. Aliás, nem ao Estado Novo lhe passou pela cabeça, porque a bandeira e a bandeira, como sabemos, e até estávamos a falar aqui, é uma bandeira de inspiração carbonária, não é? Completamente, só que a carbonária era em diagonal. Em diagonal, exato. Era em diagonal, aliás, como também o losango existia. E não tinha aquelas coisas das cruzes de Cristo e dessas coisas também não Exatamente, na carbonária isso era dispensável. Sim, não, a carbonária começou em Itália, também um dia podemos falar disso, como uma organização católica. Sim, dos carvoeiros. Carvoeiros católica. E nacionalista, porque o Mazzini e esses todos eram pela unificação italiana. Mas é interessante que a nossa bandeira também e houve uma comissão também na altura que discutiu muito se deveria manter a azul e branca sem a coroa ou se deveria passar para a bandeira que nós temos. E a bandeira verde-rubra foi, que já era uma bandeira da Revolução de 31 de janeiro de 1891 do Porto, hasteada nessa altura e depois usada pelos carbonários, foi hasteada por Machado Santos, um carbonário, na rotunda, e daí ter sido adotada como símbolo da própria Revolução do 5 de Outubro e nunca mais foi questionada. Machado Santos é uma figura muito interessante. Era um carbonário da alta venda. Da alta venda, exatamente. Mesmo a direção da carbonária. A cúpula carbonária. E depois acabou miseravelmente não por ele, assassinado, não é? Em 1921? Exatamente, sim, na depois de ter apoiado sim. o Sidónio. E sim, mas ele foi logo afastado por Afonso Costa, tratou logo de o afastar. Mas ele era uma espécie de Otelo da Revolução de 5 de Outubro. Sim, como no seu caráter de generosidade e de heroicidade romântica, um pouco irrefletida, sim. Aliás, ele fica muito amargurado com o rumo da República, tanto ele como uma série de outras figuras, outros carbonários que foram afastados. Exato. Para voltar aos hinos, sabes que o hino suíço chama-se o Salmo Suíço. O Salmo? Salmo, quer dizer, verdadeiramente chama-se hino da Suíça, mas
aquilo é adaptado. É adaptado, não. Se tu ouvires, aquilo é um salmo chamado Dilingam te Domine, ou seja, eu vos quero amar, Senhor. Isto é o salmo. A letra não é esta, não é? A letra não é esta. Isto é o salmo. E aquilo é um salmo. Verdadeiramente foram buscar uma música de igreja, não é? De Genebra, que aliás tem aquelas tradições todas. Seria provavelmente calvinista. Exatamente. E é coisa, por exemplo, e outra curiosidade, o hino da África do Sul é o único que tem 2 tons diferentes, porque aquilo tem tantas línguas, a África do Sul tem 12 línguas oficiais, eles utilizam 5 no hino, que é Xhosa, Zulu, Afrikaans, inglês e mais um hino interminável, eu nunca ouvi tocar, mas não é interminável, mas tem 2 tons, não é todo construído sobre o mesmo tom, por exemplo, ou sobre Ré, ou sobre Sol, ou sobre... Não. E como eu dizia, os hinos dos países novos, a África do Sul é um deles, quer dizer, não é novo o país, mas é nova a formação sim, do a formação país, do... Sim, aí faz sentido haver um hino novo, porque de facto é uma etapa nova do país. Mas mesmo esses vão se inspirar aos antigos. Por exemplo, o hino de Moçambique, que tirei ao caso, diz assim: na memória da África e do mundo, pátria bela dos que ousaram lutar. Moçambique, o teu nome é a liberdade, o sol de junho para sempre brilhará. Quer dizer, isto é uma coisa que podia ter sido escrita no século XIX, caso a independência de Moçambique fosse no século XIX, porque eles todos se inspiram. Sim, bebem nas raízes. Nessas raízes. E por isso eu também não me oporia a que mudassem aqui ou ali a letra do hino. Sim, eu acho que a música... Não acho que seja uma questão sequer em que as pessoas pensem. É uma falsa... Acaba por ser uma falsa questão. Eu acho que a música é unanimemente uma música que penso que nos empolga a todos. Acredito. Não, a música do Alfredo Keil é para manter. Eu penso que a gente não conseguirá melhor. Mudar por completo a letra também acho que acabaria por afastar completamente o símbolo que constituiu o hino durante estes 110 anos. Mas a pergunta que se tem que fazer é se nós queremos ou não desconstruir a nossa história. Exato. Porque quando ela começa, heróis do mar, nobre povo, que obviamente é ditirâmbico, que é mentira, somos tão nobres e tão heróis como outros quaisquer, não é? Mas claro, no fundo, quer dizer, aquilo que une a nossa memória coletiva, como numa família, nós engrandecemos sempre o nosso avô ou o nosso bisavô, que era um homem fantástico. Claro. É o facto de nós termos sido descobridores ou termos dado novos mundos ao mundo, como diz o Camões. O Camões, sim. E esse é que é o problema. É a mesma coisa que, por exemplo, repara, nas armas e nos escudos nacionais. Sim. Há muitas, por exemplo, no caso belga e no caso holandês, que continuam a ser uns leões com uma espada. Pois. Por exemplo, não se vai dizer que isso é bélico, não é? Porque é algo que remete para a Idade Média, porque estas armas sempre foram usadas. E têm que ser interpretadas com esta via simbólica. São as 5 escadas. E os 5 reis mouros que Dom Afonso Henriques derrotou. E os castelos, quer dizer, os castelos também será um anacronismo, não é? Portanto, se começamos a entrar neste tipo se começamos a abrir esta caixa de Pandora, isto não tem fim, não é? Porque acabamos sempre por neutralizar tudo e tornar tudo ascético. E é não saber distinguir entre nacionalismo e patriotismo. São conceitos diferentes. Sim. Não é? O nacionalismo é achar que aquele povo é superior aos outros. Ou tem aquele ultranacionalismo, não é tal. O patriotismo é apenas achar que aqueles que moram dentro da nossa casa, ou seja, dentro da nossa pátria, têm direitos e deveres e claro, são coisas diferentes. O Manuel Alegre, para falar de alguém que não é suspeito, digamos, diz: eu sou patriota, mas não sou nacionalista. E eu percebo bem o que ele quer dizer. Henrique, mas como estamos a falar também do século XIX e do tempo destes hinos, e puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, o conceito de nacionalismo também evoluiu, porque o nacionalismo romântico do século XIX nada tem a ver, a conotação, a conotação de nacionalismo muda por completo, e o conceito de nacionalismo muda por completo com a década de 30 do século XX, em que o nacionalismo passa a ser algo agressivo, não é? E não aquela ideia unificadora que tinha muitos nacionalismos de século XIX. Exatamente, e tanto que foram unificadores que unificaram a Itália, unificaram a Alemanha. Isto só na Europa, não é? Sim. E unificaram muita coisa. E o nacionalismo também balcânico, que deu origem à Jugoslávia, e grego, todos eles seguiram essa linha e esse contexto. Isso é verdade. Agora, portanto, a gente, para responder à questão dos hinos, é assim: os hinos são simbólicos, são símbolos do país, fazem parte da memória coletiva das pessoas. E para mudar é preciso
arranjar algo que seja pelo menos tão consensual como é o atual. Claro. Sendo com unanimidade É impossível, não é? É impossível. Só em regimes em que é tudo mão no ar e só imposto. Ora, se alguém conseguir, com esta música, vamos dar de barato que na música não há problema, que o Alfredo Keil fez o seu trabalho imortal, esse sim, para sempre. Mas na letra, se alguém conseguir uma letra que seja mais unânime que esta... Mas isso é estar sempre a abrir um precedente, não é? Porque daqui a 20 anos outra pessoa dirá que há aqui zonas da letra que também deviam ser retocadas e outra... Mas isso basta olhar porque é que Espanha não tem letra. É por isso. Entra-se num processo quase de revisão constitucional, não é? De 7 em 7 anos vamos rever a letra do hino para ver agora o que é que vamos pôr e o que é que vamos tirar. Pois, vamos pôr também, vamos pôr o que é que será mais politicamente correto. Vamos pôr também o Mário Soares no hino ou o Cavaco Silva, que é um outro qualquer. Eu acho que isso não teria unanimidade. Não, nenhum deles teria unanimidade. Os heróis de mar têm, claro. Os heróis de mar têm, claro. A gente nem sabe quem são. Alguns podem achar que é o Vasco da Gama, outros o Bartolomeu Dias e outros até... É o Pedro Álvares Cabral. Até o Afonso Albuquerque, que andou a degolar pessoas pelo mar, como é que se chama? Mar Vermelho. Exatamente. Portanto, aí está. Rematando aqui esta ideia, eu também me parece que na letra a letra é uma letra quase consensual, não é? Eventualmente até se poderia admitir que um ou outro aspecto, como por exemplo, eu acho que o que Dino Santiago se refere sobretudo é a questão dos canhões e as armas, estas duas... Mas repara, contra os canhões é pacifista. Exatamente. É contra os canhões, não é dispará-los. A gente, quer dizer, é um bocado suicida. É kamikaze. Nós armamos para defender e para defender a pátria, não é? Não é. Aliás, o contexto é um contexto de defesa, não é um contexto de agressivo. É um contexto que nós nos sentimos. Era contra os bretões e aí não era. Sim, mas contra os bretões. As armas contra os bretões. Mas contra os bretões, com aquela ideia de que os bretões nos estavam a invadir ou a condicionar e a roubar. Todo o espaço que havia entre Angola e Moçambique, é verdade. O Interland. Como aliás roubaram. Fizeram a Federação das Rodésias e Nhaçalândia. Mas ou de facto se retocava essas. Eu acho que também não há necessidade disso, porque ninguém o vê com esse pendor belicista. Ou então deixamos estar o hino como está, que está muito bem, encaramo-lo como algo simbólico, tal como é a bandeira. E os símbolos são intemporais e não são para levar à letra. Eu penso que está muito bem como está. Olha, e tem um verso já agora que é perene, que é aquele que diz: levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Sim, se mantém-se constante. A vida a tentar levantar o esplendor, se é que ele existiu também, essa era outra discussão, mas pelo menos, enfim, é um bom desejo, não é? E esse aí... Nação Valente, quer dizer, isto há muitas coisas que têm que ser mesmo datadas e não levadas à letra. E vistas de uma forma simbólica. Que é que a nossa nação é valente, quer dizer, e a Espanha também é uma nação valente. E são todas, não é? À partida são todas. Consideram-se a si próprias. Claro. Henrique, ficávamos por aqui. Eu não sei se tens sugestões para hoje, alguma sugestão para nós? Eu tenho, sinceramente. Eu já disse aqui do hino de França aquilo que penso por causa da letra e disso tudo, mas há uma versão que se pode procurar tanto na internet como se pode comprar nos sítios onde se compra música hoje em dia, que é o iTunes, o Spotify, por aí fora, ou até em disco. Há uma versão da Marselhesa do Berlioz, que é com uma orquestra enorme e um coro absolutamente fantástico, e com sopranos e tenores e cantores profissionais. E eu acho que isso mostra, independentemente da letra, a gente agora não está... mostra a grandiosidade e o apelo que um hino pode ter. E porque é que a Marselhesa também é tão popular em todo lado, não é? Claro. Eu que não percebo de música, sugiro mais ou menos dessa época, também falámos aí ao redor de 1911, o filme Amadeu. Sobre Amadeu de Sousa Cardoso. Eu sou fã de Amadeu de Sousa Cardoso. É um filme com uma excelente fotografia que mostra o que foi a vida deste pintor extraordinário, não é? Das primeiras décadas, dos primeiros anos do século XX, e sugiro-vos vivamente que vejam este filme. E já agora, cinema português. E visitem a terra dele, que é uma terra lindíssima. E visitei a terra dele. Muito bem. Ficamos hoje por aqui. Até para a semana, Henrique. Até para a semana. A sonoplastia fica como esteve, como de costume, a cargo do João Luís Amorim. Vemo-nos então para a semana, noutro tempo e noutro espaço.
podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.